Capítulo 111. Returning to Training. Tudo bem. Ao ver Trapiche agarrado teimosamente a Growlithe e relutante em continuar a batalha, Shiro soltou um suspiro suave e chamou o Corvisquire de volta. Após a partida, o Growlithe, que era excessivamente amigável, pareceu ter se tornado um bom amigo de Trapinch. Este último também se tornou um pouco mais familiar com os outros Pokémon e não tinha mais aquele olhar distante e cauteloso. Aos poucos, estava se integrando à equipe e começara a obedecer a comandos. Com seu objetivo alcançado, Shiro não viu motivo para perder tempo com mais batalhas. Logo, ele alinhou os Pokémon ordenadamente e preparou as lancheiras. Em seguida, pegou as frutas que havia comprado e colocou uma na frente de cada Pokémon. Haunter deu uma olhada na armadilha imediatamente e soube que horas eram. Ele estreitou os olhos e ficou de guarda sobre sua caixa, babando sem parar com a boca escancarada. Aqui está o seu. Assim que Shiro colocou uma fruta do tipo fantasma em sua caixa, Haunter avançou e começou a devorá-la como se não comesse há dias. Com sua vasta experiência em comer frutas silvestres, Haunter não se importava com a aparência delas. Há muito aprendera que vê-las ou cheirá-las não era tão confiável quanto simplesmente dar uma mordida, ao contrário do Growlithe e do Trapinch que viviam por perto. Os dois ainda olhavam fixamente para as frutas vermelhas como crianças curiosas, examinando cuidadosamente os padrões na superfície. Só depois que Haunter terminou a sua parte e, sorrateiramente, estendeu uma garra gananciosa em direção às caixas, é que a dupla finalmente se deu conta e começou a devorar a comida às pressas. Ah. Ao terminar sua refeição, Haunter deitou-se no chão, semicerrando os olhos em satisfação. Estava claramente se divertindo muito. Cor. Mas um grito agudo veio de perto. Orviskiri, agora equipado com seu equipamento pesado por Shiro, bateu as asas e voou até a barra horizontal fixada no alto da parede. Começou seu treinamento habitual. Altair. A expressão de Altair tornou-se amarga instantaneamente. Ele queria treinar como seu irmão mais velho, Corvisquire, mas o chão parecia tão confortável. Orou. Quando até mesmo o Growlithe e o atordoado Trapinch se uniram para começar o treinamento, Altair não conseguiu mais ficar parado. Um senso de urgência o dominou e ele flutuou imediatamente, indo em direção a Shiro para pedir sua tarefa diária. Bom, Growlithe, comece praticando o controle de fogo. Concentre seus movimentos no alvo de liga metálica. Trapinch, experimente usar o peso e veja como se sente. Quanto a Altair. Shiro fez uma pausa por um momento e continuou. Vocês não vão treinar golpes hoje. Quero que tentem envolver esse alvo de liga metálica com energia do tipo fantasma de maneira uniforme. Lembrem-se, uniformemente. Haunter inclinou a cabeça, intrigado. Envolver um alvo de liga metálica com energia fantasma? Parecia simples o suficiente. Mas será que isso realmente ajudaria? Mesmo assim, uma ordem era uma ordem. Haunter não discutiu. A única maneira de descobrir se funcionava era testando. Flutuou até o alvo mais próximo, de cor bronze e formato de coelho. Erguendo ambas as garras, liberou calmamente uma energia fantasmagórica e começou a envolver o coelho aos poucos. A moleza. Confiante, Haunter continuou liberando energia enquanto ocasionalmente lançava olhares orgulhosos para Shiro. Este último esboçou apenas um leve sorriso. Ele esperava que o Pokémon subestimasse a tarefa. Envolver um alvo uniformemente em energia fantasma pode parecer fácil, mas o verdadeiro desafio era a palavra uniformemente. Isso exigia um controle extremamente preciso. A menos que um Pokémon do tipo fantasma pudesse tratar sua energia como um fio, não conseguiria mantê-la consistente. E, de fato, em apenas alguns segundos, a energia de Haunter transformou o alvo, o coelho, em uma massa negra e trêmula. A energia fantasmagórica se contorcia como lodo, mudando e rolando constantemente. Mantenha uma cobertura uniforme em todas as partes, instruiu Shiro calmamente. A expressão relaxada no rosto do Pokémon do tipo fantasma desapareceu rapidamente. A Haunter. Cobrir o alvo com energia de uma só vez não era difícil. Mas quando se tratava de controle preciso, de manter essa energia perfeitamente uniforme, Haunter de repente sentia como se sua cabeça, garras e cauda estivessem agindo por conta própria, recusando-se a obedecer. Cada parte do seu corpo se esforçava. Cada centímetro se contraía e tremia. Para um Pokémon fantasma sentir esse tipo de fadiga física, era como ter um corpo sólido pela primeira vez, com todo o desconforto que isso acarretava. Ao ver Haunter encharcado de suor, espiritual ou não, Shiro apenas balançou a cabeça e sorriu. Esse era um método de treinamento que ele havia aprendido com Edgar.
Era uma das maneiras mais eficientes e completas de treinar o controle de um Pokémon fantasma sobre sua forma e energia. Afinal, a maioria dos Pokémon do tipo fantasma eram essencialmente corpos de energia vivos. Nada mal. Tiro lançou outro olhar para Haunter, reconhecendo silenciosamente sua seriedade e esforço persistente. Mas então, algo lhe chamou a atenção. Dracolac e Drepe, que deveriam estar cochilando, apareceram flutuando. Eles observaram Altair com olhos curiosos e, em pouco tempo, começaram a imitá-lo, revestindo um alvo com energia do tipo dragão. Hã? Tiro coçou a cabeça, sem saber ao certo se estavam treinando ou apenas brincando. Ele os deixou em paz e, em vez disso, virou-se para um armário encostado na parede, retirando alguns equipamentos com peso projetados para humanos. Um a um, ele os prendeu firmemente aos membros e ao torso. Agora que meu corpo foi aprimorado por Zamazenta, até onde posso chegar? Ele continuou adicionando peso até que seus movimentos começaram a ficar ligeiramente restritos. 200 quilos, cerca de 400 no total? Até mesmo Shiro ficou surpreso com os números. E se nem era o seu limite, era o suficiente para começar a afetar suas ações normais. Basicamente, agora sou um Pokémon humanoide, murmurou ele. Ainda assim, preciso de um treinamento mais intenso. Não apenas para me acostumar com essa nova força, mas para desbloquear ainda mais o potencial deste corpo. Ele moveu um pouco os braços e as pernas, soltando o corpo, e então iniciou uma série de saltos profundos como um sapo. Embora seu físico atual já pudesse superar o da maioria dos treinadores do mundo, ele não estava disposto a se deixar levar pela arrogância. Comparado a seres como Bruno, as Pokémon humanoides de verdade, ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Com seu nível atual de habilidade em combate, mesmo que fosse considerado um super soldado, ele sabia que contra alguém como Sabrina, talvez nem chegasse perto, seria transformado em um boneco antes mesmo de dar um passo. Ele precisava ficar forte o suficiente para terminar uma luta com ela com um único golpe. Com esse pensamento martelando na mente, Tiro se esforçou ainda mais. E vendo seu treinador trabalhar com tanta dedicação, nenhum dos Pokémon tinha desculpa para relaxar. Um a um, eles se entregaram ao treinamento com renovada determinação. A tarde passou voando. Quando o sol começou a se pôr, Shiro estava encostado na parede da sala de treinamento, ofegante, enquanto pegava seu comunicador. Ufa, são só 5H30. Ainda tenho algum tempo. Ele tirou os pesos e enfiou um punhado de pokébocos do tipo lutador na boca. Esses alimentos Pokémon de alta energia não eram um problema para o seu corpo agora. Ele conseguia absorvê-los e processá-los com facilidade. Após um breve descanso, ele planejou testar sua força atual contra seus Pokémon. Ele queria saber se seu corpo fosse um Pokémon, qual seria o seu nível. Muito bem. Tiro bateu palmas e chamou sua equipe, que agora estava espalhada pela sala, exausta. Façam uma pequena pausa, pessoal. Às 6, vamos fazer uma experiência. Comentário. Capítulo 112, Strength Assessment. Meia hora depois, todos os Pokémon haviam terminado de descansar. Haunter e Corvisquire pareciam muito mais revigorados quando se aproximaram juntos. Brawlito o seguiu logo depois, trotando tranquilamente com o Trapinch pendurado em suas mandíbulas, agarrado pelo pescoço. O pequeno Pokémon balançava para frente e para trás, aparentemente imperturbável. Seus membros pendiam flácidos, sem qualquer reação ou resistência. Cor. Corvisquire bateu as asas e voou para pousar no ombro de Shiro, observando-o enquanto ele se levantava. Vamos lá, disse Shiro, caminhando até uma fileira de bonecos de treinamento Pokémon feitos de liga metálica na sala e cerrando o punho. Ele olhou para a própria mão e depois para os alvos de liga metálica escura e brilhante. Após um momento de reflexão, abriu um armário próximo, pegou um par de luvas e as calçou. Ele não queria correr o risco de esmagar as próprias mãos antes mesmo de o boneco ser danificado. Ah. Com tudo pronto, Shiro respirou fundo. Corvisquire alçou o voo de seu ombro e deslizou até pousar no boneco de treinamento mais próximo, com os olhos fixos nele. Shiro puxou o cotovelo para trás, reunindo forças, e então socou o boneco à sua frente com toda a sua força. Bom, o boneco se sacudiu 3 vezes. Um olhar arregalado de Haunter, uma nítida marca apareceu onde o soco havia atingido. Sibilo Shiro rapidamente retirou a mão e agarrou os nós dos dedos doloridos, inspirando profundamente por entre os dentes. Estou procurando. Haunter flutuou até lá. Com Corvisquire, Growlithe e Dracolac observando surpresos, ele lançou uma bola sombria com toda a sua força, mirando diretamente no boneco que ostentava a marca do punho de Shiro. Foge!
A esfera de energia fantasmagórica, quase tão alta quanto Shiro, explodiu com impacto e se espalhou em todas as direções antes de desaparecer. Procurar. Alter pairava de um lado para o outro, observando o local do impacto na esperança de encontrar algum vestígio de dano. Mas, para sua decepção, não havia nada. Esses bonecos de liga metálica eram feitos com materiais de primeira linha e projetados para resistir a todos os tipos de ataques. Enquanto a bola sombria poderia ter ferido seriamente um Pokémon comum, não deixou um arranhão sequer nessa coisa. O Fushiro suspirou e esfregou os nós dos dedos novamente. Assim que a dor passou, ele se virou para seus Pokémon. Tentem bater nele com toda a força também. Que legal! Com um grito agudo, Corvisquiri foi o primeiro a agir. Assou o voo e mergulhou em linha reta, usando o movimento mais básico do tipo voador, bicada. Seu corpo se moveu como um relâmpago, atingindo o boneco num instante. Parecia leve e sem esforço, mas no ponto exato do contato, um pequeno orifício de alguns centímetros de profundidade apareceu. Corvisquiri estava no nível 33, enquanto Altair estava apenas no nível 28. Havia uma clara diferença em sua força geral e o poder de seus golpes demonstrava isso. O bico do tipo voador também era a parte mais dura e afiada de seu corpo, mais resistente que a maioria dos metais. Portanto, perfurar o boneco não foi nada difícil para ele. Rosnar. Growlithe se aproximou em seguida, abriu a boca e mordeu a chupeta pela lateral. Mas seus dentes ricochetearam e ele soltou um guincho de dor ao recuar. Armadilha. Trapinch moveu-se lentamente. Vendo que todos os outros já haviam atirado, concluiu que também deveria. Uma onda de energia do tipo sombrio espalhou-se por suas mandíbulas e ele avançou para morder com força. Ah! Duas fileiras nítidas de marcas de mordida apareceram na base do boneco. Eram superficiais, mas ainda assim mais impressionantes do que os danos causados por Altair e Growlithe. Dragão. Draculak, empolgado com o que viu, ergueu a cauda e pareceu pronto para golpeá-la no chão. Citeri, não faça isso, gritou Shiro, interrompendo-o rapidamente. Draculak era forte demais. Se atacasse, o boneco poderia se partir ao meio. Após acalmar o dragão, Shiro se aproximou e se agachou ao lado do boneco, comparando a marca deixada por seu soco com as mordidas de Trapinch. Elas pareciam surpreendentemente semelhantes em profundidade. Agora sou quase tão forte quanto Trapinch, murmurou para si mesmo. Era uma estimativa aproximada, sem qualquer base concreta, mas, pelo menos em termos de poder de ataque bruto, a diferença não era tão grande. Ainda assim, quando se tratava de qualidades físicas, como a dureza dos membros, ele claramente não era páreo para Trapinch. Tiro beliscou a pele do braço dele, percebendo que estava mais resistente, mais resiliente do que antes, mas ainda não estava muito longe da de um humano normal. Se ele alguma vez enfrentasse um Pokémon de frente, sofreria mais dano do que causaria. Ainda estou muito fraco, murmurou ele, beliscando o próprio braço novamente. Com um suspiro, lembrou-se de todos os seus Pokémon. Ele agora tinha uma noção aproximada de sua própria força. Seu nível provavelmente estava um pouco acima de 30, mas ele não havia dominado nenhum golpe e sua defesa ainda era deficiente. Talvez eu pudesse enfrentar um dito em sua forma base em um duelo individual? Com esse pensamento, ele passou o cartão na porta e saiu da sala de treinamento, entrando no elevador do lado de fora. Na manhã seguinte, Tiro já havia tomado o café da manhã e alimentado sua equipe. Agora, sentado no sofá, abriu seu laptop, que não usava há tempos. Vários dias se passaram desde que ele fez sua postagem no site de pesquisa acadêmica. Ele estava curioso para ver se havia alguma reação. Ele também tinha muitas perguntas sem respostas sobre o cenário tecnológico de Galar e esperava encontrar algumas respostas online. No mundo Pokémon, aumentar a força de um Pokémon dependia principalmente de subir de nível e aprender novos golpes. Galar tinha muitos recursos para subir de nível, mas quando se tratava de ajudar os Pokémon a aprenderem golpes, as chamadas máquinas técnicas, Shiro nunca tinha visto uma sequer. Certa vez, ele perguntou ao mercador do mercado negro sobre isso. Tudo o que recebeu em troca foi um conselho vago sobre confiar no talento natural e deixar os Pokémon treinarem sozinhos. Shiro não tinha certeza se este mundo simplesmente não tinha TMS ou se apenas Galar era assim. E também havia o Dynamax, uma mecânica de batalha única em Galar. As pulseiras Dynamax provavelmente já estavam em fase inicial de desenvolvimento. Ele só não sabia quando elas seriam vazadas ou disponibilizadas para testes. Bom, laboratório do professor Carvalho. Shiro digitou o nome do site aos poucos e clicou para entrar. Zumbido, zumbido, zumbido.
Uma série de vibrações o pegou de surpresa quando várias caixas de notificação brancas apareceram na tela. Você recebeu 12 novas mensagens do professor Juan. Por favor, responda assim que possível. Professor Juan. Tiro piscou, fechando rapidamente as notificações. Ele entrou em sua página pessoal e encontrou o artigo que havia postado anteriormente sob o tópico principal de Juan sobre evolução. Ele rolou a página rapidamente até chegar à seção de comentários. Para sua surpresa, estava repleta de respostas, linhas e mais linhas de feedback e incentivos de pesquisadores de todos os lugares. Ele foi até o final da página e depois voltou para cima para começar a ler desde o início. As primeiras mensagens eram, em sua maioria, dúvidas e críticas, especialmente sobre Galar, onde ele estava baseado. Um pesquisador de Galar, isso é raro. Corviknight é seu nome verdadeiro. Parece mais nome de Pokémon. Para ser honesto, não acredito que alguém de Galar pudesse escrever algo tão valioso. Todo mundo sabe que os pesquisadores de lá simplesmente guardam suas descobertas para si mesmos. Exatamente. É por isso que sempre oculto o Galar quando compartilho meus trabalhos. Essa região sequer faz parte da Lívia? Este trabalho provavelmente é plagiado. Tiro continuou rolando a tela. Depois de uma dúzia de respostas negativas, a postagem pareceu ganhar repercussão. Então, finalmente, o professor Juan apareceu com um comentário próprio em apoio às teorias propostas no artigo. Comentário. Capítulo 113. Professor Juan. Nossa equipe interna já realizou uma verificação de plágio e não encontrou nenhum problema. Pessoalmente, pesquisei sobre a evolução Pokémon e a teoria das 3 evoluções apresentada neste artigo me inspirou bastante. Nosso instituto está trabalhando na verificação da hipótese final sobre campos magnéticos evolutivos. Além disso, o estudo acadêmico não conhece fronteiras. Espero que todos se abstenham de fazer suposições ou críticas negativas baseadas unicamente na localização do SE. Por Viknai. O comentário do professor Juan terminou aí, seguido por uma onda de respostas. A maioria delas veio de seus fãs ou alunos. Não acredito que o professor Juan realmente deixou um comentário. Meu Deus! Professor Juan. Professor Juan. O que vocês estão fazendo? Vocês sequer parecem pesquisadores. Tanto faz, vou postar uma também. Já que o professor comentou, deve valer a pena investigar. Vou guardar este post para atualizações. 3 métodos de evolução. Isso pode redefinir a forma como classificamos a evolução em Pokémon. E o professor parece estar mesmo testando aquela teoria final do campo magnético. Vamos esperar para ver. Tiro percorreu a enxurrada de comentários, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Observando os nomes de usuário, cada um marcado com uma região diferente, como Kanto, Johto, Wayne e Sinnoh, ele finalmente sentiu que havia realmente entrado no verdadeiro mundo Pokémon, não apenas preso em Galar como um prisioneiro. O professor Juan está verificando isso, Tiro murmurou, fazendo uma pausa pensativa antes de continuar a rolar a tela. Já que o professor havia feito tal declaração pública, sendo ele o especialista em Pokémon mais respeitado da região, certamente daria uma resposta clara em seguida. Tiro não estava muito preocupado com a precisão de seu trabalho. O que o preocupava mais era o caráter do professor Juan. Se ele tentasse se apropriar da pesquisa no meio do processo, Tiro não tinha a reputação ou a influência necessárias para se defender. Mas, ao ver quantos pesquisadores de diferentes regiões haviam deixado comentários, ele começou a se sentir mais tranquilo. Juan parecia ter uma reputação sólida, sem nenhum feedback negativo visível. Com tantos olhos atentos à publicação, seria difícil aplicar qualquer artimanha desonesta sem consequências. Logo em seguida, ele se deparou com outro comentário do professor Juan, publicado 2 dias antes. Caros pesquisadores, nosso instituto detectou com sucesso um campo magnético evolutivo e verificou as evoluções mencionadas no artigo. Os métodos de evolução de Gingar, Golem, Digali e Trevenant foram todos confirmados. A precisão da previsão do artigo é de impressionante 66%. Essa é uma taxa de sucesso incrível. Agora, continuaremos coletando dados e testando outros Pokémon que podem evoluir por meio dessa teoria do campo magnético. No momento em que o comentário apareceu, a discussão explodiu novamente com ainda mais respostas. Tiro não se deu ao trabalho de ler cada um. A maioria deles não fazia o menor sentido. Ele passou direto para o próximo comentário de Juan, este postado apenas um dia antes. Este artigo é valiosíssimo. Ele não só apresenta uma teoria inovadora, como também organiza e define a estrutura da evolução Pokémon. Todos os Pokémon conhecidos até agora podem ser classificados em uma das 3 categorias de evolução. Já enviei uma mensagem ao SR. Por Viknai.
Espero que ele responda depois de ver a mensagem ou este comentário. Shiro coçou a cabeça. Ontem ele estava tão absorto em organizar os itens roubados e treinar seus Pokémon que não se importou com discussões acadêmicas. O professor parecia um pouco ansioso, no entanto. Ele rolou a página de volta para o topo e examinou os comentários mais recentes. Uau! Acertou em cheio. A previsão estava certa. Você chamou isso de previsão. Tudo o que você fez foi ficar de tocaia. Pare de bancar o profeta. De qualquer forma, nosso Instituto de Pesquisa da Unova ficaria honrado em convidar o SR, Corvic Knight, para se juntar a nós, se você estiver interessado. Certo, acabei de me formar em evolução Pokémon. Testemunhar uma teoria de evolução de ponta como essa. Acho que encontrei meu caminho para o mestrado. Tíquico, pessoas como você só seguem tendências e produzem trabalhos de pesquisa inúteis. SR. Corvic Knight, por favor, aceite meu pedido de amizade. Eu preciso estar nessa lista de amigos, por favor. Shiro deu uma olhada nos comentários e aceitou casualmente o último pedido de amizade. Depois de confirmar que não havia mais respostas do professor além dos elogios, ele abriu as notificações de mensagens. Como esperado, uma dúzia de mensagens não lidas piscaram em vermelho, todas elas do professor Juan. Há poucos dias, quando os experimentos com o campo magnético tinham acabado de começar, havia apenas duas mensagens. Uma dizia: Nosso laboratório de pesquisa está trabalhando para verificar sua hipótese. A outra dizia: Por favor, aceite meu pedido de amizade. Mas, há 2 dias, as coisas começaram a mudar. Owen estava claramente ficando ansioso. Ele havia enviado 9 mensagens seguidas, todas dizendo a mesma coisa: SR. Corvic Knight, por favor, aprove meu pedido de amizade. E ontem, com o limite de mensagens atingido, ele enviou uma última. Você está ocupado? Por favor, reserve um tempo. Estou sempre online e à disposição. 1. O site permitia apenas um número limitado de mensagens curtas para estranhos. Juan usou a maioria delas apenas para implorar pela aprovação de um pedido de amizade. 1. Com um leve estalar de dedos, Shiro aceitou prontamente. Enquanto isso, na cidade de Sanjin, ensinou. Dentro do laboratório de pesquisa do professor Juan, mais de 30 pesquisadores de jaleco branco trabalhavam incansavelmente, liberando o Pokémon um após o outro em uma enorme máquina semelhante a uma gaiola. Este era o dispositivo de evolução simplificado, desenvolvido há 3 dias depois que o laboratório confirmou com sucesso a existência do campo magnético de evolução. O experimento em si foi bastante simples. Eles só precisavam reunir todos os Pokémon listados no artigo e, em seguida, ajustar lentamente a intensidade e a direção da corrente do campo magnético. Inicialmente, Juan havia designado apenas alguns pesquisadores para o projeto, considerando uma aposta arriscada. Mas, depois que eles identificaram um campo magnético evolutivo em apenas 4 horas, incluindo o tempo perdido com ociosidade, ele imediatamente adicionou mais 5 pesquisadores. Isso porque, na época, o laboratório também estava executando outro projeto baseado na teoria do próprio Juan. Ele acreditava que alguns Pokémon não conseguiam evoluir simplesmente porque seus níveis eram muito baixos, ou porque precisavam tanto de um certo nível quanto de uma pedra evolutiva. Mas testar essa teoria exigia muitos recursos. O laboratório já havia consumido uma enorme quantidade de verbas sem nenhum resultado para mostrar. Se ao menos tivéssemos descoberto o campo magnético evolutivo mais cedo, murmurou um pesquisador enquanto ajustava o equipamento. Como o número de Pokémon que evoluíam por meio do campo magnético continuava aumentando, Koan designou toda a equipe para se concentrar exclusivamente nesse projeto. Ele próprio permaneceu sentado em silêncio diante do computador, relendo cuidadosamente o artigo de Corvic Knight pela 100ª vez, enquanto aguardava ansiosamente por uma resposta. Às vezes, a falta de resultados significa apenas que a pesquisa estava indo na direção errada, sussurrou para si mesmo. Então, de repente, um suave sinal de notificação soou em seus ouvidos. Comentário. Capítulo 114. Communication. Ah. O professor Juan deu um tapa na testa, fazendo com que seus cabelos grisalhos e despenteados balançassem levemente. Ele abriu apressadamente o perfil do contato recém-adicionado, Corvic Knight, e começou a digitar com urgência. Olá, você está ocupado agora? Ele temia que a outra pessoa pudesse desaparecer novamente depois de aparecer por apenas um instante. Poucos segundos depois, chegou uma resposta. Agora estou livre. Excelente. Juan cerrou o punho e bateu levemente na mesa, depois acariciou os 2 tufos de bigode branco nos cantos dos lábios antes de digitar cuidadosamente sua pergunta.
Na terceira parte da sua teoria da evolução, o ponto final sobre condições especiais, o que significa que alguns Pokémon precisam de outros Pokémon para evoluir? Não entendi muito bem. Dos três métodos de evolução, o primeiro, que consistia em subir de nível e acumular energia, era o mais fácil de entender. O segundo método, que envolvia pedras de evolução, também era comum. Foi o terceiro, que envolvia requisitos especiais, que gerou dúvidas. O artigo mencionava a evolução de Pokémon com a ajuda de itens específicos. Juan entendia isso, mas como estudar o assunto exigiria experimentação em larga escala, ele não havia prestado muita atenção a isso antes. Mas agora que a teoria do campo magnético evolutivo foi comprovada, ficou demonstrado que a exposição a tal campo poderia desencadear mudanças nos genes de um Pokémon, levando à evolução. No entanto, esse último ponto, alguns Pokémon precisarem de outros Pokémon para evoluir, o que exatamente isso significava? Sugeria que certos Pokémon precisavam consumir espécies relacionadas para desencadear a evolução? Essa ideia fez muito sentido. Após enviar sua mensagem, Colin começou a pensar em quais Pokémon poderiam comer quais outros e se isso poderia levar a resultados surpreendentes. Quer dizer, pouco tempo depois chegou uma nova mensagem. Tiro escreveu: o resumo no artigo estava incompleto. Ainda existem alguns métodos desconhecidos que podem desencadear a evolução, e alguns podem até estar relacionados ao treinador. Mas, no que diz respeito aos Pokémon, minha teoria é que alguns desenvolvem uma relação simbiótica com espécies específicas. Por exemplo, partes de seus corpos podem se conectar de alguma forma. Partes dos corpos deles. Não comer, murmurou, puxando o bigode, um pouco decepcionado. Em sua visão, o mundo Pokémon possuía uma cadeia alimentar completa. Fazia sentido que, em certos lugares, algumas espécies tivessem evoluído alimentando-se de outras ao longo do tempo, levando a transformações raras e misteriosas. Mas se fosse sobre fusão corporal e simbiose? Ele manteve essa ideia firmemente em mente. Então, distou outra pergunta. Você está atualmente na região de Galar? Sim. Você é daqui? Sim. Juan hesitou por um momento no meio da digitação, mas mesmo assim enviou a mensagem. Ouvi dizer que a região de Galar é bastante isolada, que tudo é controlado por uma corporação poderosa. Sua pesquisa foi afetada por isso? Dentro do dormitório da Torre das Rosas, Shiro parou ao ver a mensagem. Virou a cabeça e olhou pela janela para o jardim do prédio, depois esfregou a testa antes de responder. É exatamente por isso que eu não tinha os meios para realizar a pesquisa. Sou muito grato por você estar me ajudando a dar vida à teoria, professor Juan. A Juan coçou a cabeça. Será que este Corvic Knight está sob a ameaça das autoridades locais de Galar apenas por compartilhar sua pesquisa sobre evolução Pokémon com o mundo exterior? Quanto mais ele pensava nisso, mais plausível parecia. O isolamento acadêmico da região de Galar era um problema antigo. Apesar de terem ingressado na Liga anos atrás, não haviam produzido um único resultado útil. Era difícil até mesmo identificar um único pesquisador de lá. Nomes com menção a Galar raramente, ou nunca, apareciam nas seções de comentários dos artigos. Que força política maligna. Até mesmo a Liga Regional provavelmente está sob o controle deles. Se a liberdade acadêmica for restringida, como todo mundo Pokémon poderá progredir em conjunto? Murmurou Juan para si mesmo, profundamente angustiado. Sua expressão atraiu olhares de outros pesquisadores que trabalhavam nas proximidades. Ele rapidamente retomou a conversa, digitando outra mensagem. Nós, ensinou, convidamos você sinceramente a se juntar aos nossos esforços de pesquisa. Se você estiver disposto, posso solicitar pessoalmente uma delegação acadêmica a Galar. Poderíamos aproveitar essa oportunidade para levá-lo conosco. Após enviar a mensagem, ele esperou ansiosamente. Como não obteve resposta por um longo tempo, a preocupação começou a surgir. Teria dito algo ousado demais? De repente demais? Ou pior, teria a mensagem interceptada pelas autoridades de Galar? Então, finalmente, veio uma resposta. Não tenho planos desse tipo por enquanto. Pesquisar sobre a evolução dos Pokémon é apenas um interesse pessoal. Ao ler aquilo, os dedos de Rowan pararam sobre o teclado. Ele queria digitar algo, mas hesitou. A teoria do campo evolutivo tinha sido ideia do outro homem. Ele apenas realizou uma verificação simples. Aliás, era provável que a outra pessoa já a tivesse verificado antes mesmo de compartilhá-la. Caso contrário, por que a divulgaria? Mas se o homem estivesse realmente em um ambiente tão hostil e eles não pudessem se encontrar pessoalmente, então a publicação e o reconhecimento seriam difíceis. Financiamento, prêmios, tudo seria complicado. Ele precisava encontrar essa pessoa.
Mas Rowan não tinha certeza se o pesquisador estava em um ambiente seguro. Insistir demais poderia piorar ainda mais a situação. Isso seria contraproducente. Tudo dependia da situação do outro homem. Talvez ele pudesse dar uma autorização oficial. Ainda hesitante, Rowan finalmente digitou: com relação à sua teoria e pesquisa, temos vários artigos de acompanhamento em mente. Seria possível autorizar nosso laboratório a continuar estudando e publicando sobre o tema? Sei que isso pode parecer desnecessário, mas prometemos listar os pesquisadores que contribuíram apenas ao final do artigo, sem alterar a autoria. Bom, recostando-se no sofá, Shiro soltou um grunhido baixo de surpresa. Ele não esperava que o professor Hogan fosse tão academicamente ético. Normalmente, qualquer um teria tentado, pelo menos, participar da autoria. O plano original de Shiro era simplesmente fornecer as ideias e deixar Hogan fazer a pesquisa propriamente dita. Afinal, o professor tinha os recursos, a mão de obra e as instalações que ele não possuía. Após pensar um pouco, Shiro respondeu: claro que pode. Era o que eu esperava desde o início. Quanto à autoria, basta colocar meu nome no final. Eu apenas lancei a ideia e não participei da pesquisa em si. A maior parte dos resultados foi alcançada por você e sua equipe. Assim que a mensagem apareceu em sua tela, o professor Ron a examinou atentamente. Isso é ótimo, ele exclamou, arrancando acidentalmente vários fios do bigode em um gesto de empolgação. Deu um pulo tão repentino que a cadeira tombou atrás dele. Capítulo 115. Time Passes Rapidly. O professor Juan já não era jovem e mais da metade de seus cabelos estavam brancos. Se não conseguisse produzir resultados sólidos de pesquisa em seus anos restantes, as pessoas zombariam dele, considerando-o apenas mais um acadêmico decadente vivendo de um salário que não lhe pertencia mais. Foi por isso que ele se dedicou dia e noite à sua hipótese, investindo enormes somas de dinheiro em seu trabalho. Mas a pesquisa era como um poço sem fundo, e Rowan estava preso em suas profundezas há muito tempo. Ela consumia recursos financeiros e, quando a direção se mostrava errada, tornava-se um ciclo vicioso. Nenhum resultado justificava o custo, mas ele não tinha escolha a não ser continuar investindo mais tempo e recursos, na esperança de que sua teoria estivesse certa, afinal. Felizmente, hoje foi diferente. Ele finalmente havia encontrado o caminho certo, juntamente com um avanço significativo o suficiente para silenciar as crescentes dúvidas entre certos dirigentes da Liga. Uma bênção. Uma dádiva divina, exclamou Juan, feliz. Em seguida, apressou-se em agradecer e encaminhou sem demora um arquivo de autorização completo, previamente preparado. O mundo acadêmico sempre esteve na vanguarda da tecnologia Pokémon. Hoje em dia, até mesmo a assinatura de documentos importantes não exige mais presença física. Contanto que ambas as partes verifiquem suas identidades online, tudo pode ser assinado eletronicamente. Pouco tempo depois, o sistema retornou automaticamente um arquivo assinado. Rápido! Alguém imprima isso. Owen bateu na mesa e gritou em direção à área de pesquisa próxima. Sim, senhor. Um pesquisador alto e magro, de óculos, aproximou-se rapidamente. Com mãos firmes, transmitiu o arquivo e dirigiu-se à impressora, retornando pouco depois com uma pilha grossa de documentos impressos. Após enviar uma última mensagem de despedida, concorreu para a área de pesquisa, assumindo a tarefa do pesquisador alto. Sua voz ressoou, carregada de urgência apaixonada. Acelere o passo. Hoje vamos verificar todos os Pokémon da região de Oen. Sim, senhor. Dezenas de pesquisadores responderam em uníssono, trabalhando de forma metódica e eficiente. Galar, sede do macrocosmos. Tiro fechou delicadamente o laptop, depois recostou-se no sofá com as mãos atrás da cabeça, olhando pensativamente para o céu azul e límpido lá fora através da janela. Ele realmente queria sair de Galar e explorar o mundo, especialmente Canto. Ao observar o estado atual dos líderes de ginásio e do campeão de Galar, ele pôde fazer uma estimativa aproximada da linha do tempo do mundo Pokémon. Ainda era muito cedo. Mesmo em fotos online, o professor Carvalho parecia relativamente jovem, com os cabelos ainda não totalmente grisalhos. Se Ash existisse neste mundo, provavelmente nem teria nascido ainda. Se esta fosse a linha temporal do mangá Adventures, então talvez Rei tivesse acabado de começar sua jornada. Mas, estando preso em Galar, Shiro não tinha como acessar informações detalhadas sobre Kanto. Sem canais confiáveis, não havia como obter respostas precisas. Havia também a questão da dificuldade de treinar Pokémon sob o domínio da Liga. Com base na situação de Galar, os Pokémon, recursos que determinavam o status social de uma pessoa, eram fortemente monopolizados.
Para uma pessoa comum, tornar-se um treinador de ginásio ou de nível elite para mudar seu destino era praticamente impossível. Ele se perguntou se Kanto seria diferente. O que Shiro realmente desejava era um mundo como a utopia do anime, onde qualquer pessoa pudesse viver livremente, viajar à vontade e receber facilmente um Pokémon inicial. Mas talvez, se ele tivesse ido parar no mundo dos animes, descobriria que não era de Paletton e nem sequer tinha direito a receber um Pokémon de um professor regional. Eshiro deu uma risadinha ao pensar nisso. Se isso fosse verdade, faria sentido que todos quisessem ir para Paletton, afinal, era o lugar mais perto do professor Carvalho. E algumas pessoas tiveram a sorte de nascer lá. Cor. Um grasnido baixo de Corvisquírio despertou de seus pensamentos. A ave esfregou as penas escuras do pescoço em sua bochecha, depois abriu levemente as asas e alçou o voo. Seus olhos carmesins transbordavam entusiasmo. Tiro entendeu imediatamente. Queria treinar. Já está na hora, murmurou ele, checando o horário em seu aparelho. Eram quase 8 horas. Normalmente, às 7 eles já estariam na sala de treinamento. Ele guardou o laptop na mochila, levantou-se e gritou: Muito bem, Corvisquire. Vamos lá. Quando o tempo se arrasta no ritmo dos treinos repetidos, tudo pode parecer monótono e enfadonho. Mas quando alguém realmente gosta, as horas passam voando. Tiro ainda tinha um estoque de doces de experiência de vitórias anteriores. Ele costumava misturá-los na comida da sua equipe, combinando-os com pokébocos nas lancheiras. Depois, ele incentivava os Pokémon a comerem mais pelo menos 2 tigelas. Altair sempre parecia estar à beira da morte após cada sessão brutal de treinamento. No entanto, no momento em que chegava a hora da refeição, ele se animava imediatamente, devorava a comida e se recuperava como se nada tivesse acontecido. Orviskiri, por outro lado, não se importava com a intensidade, mas frequentemente lançava olhares calculistas para o Draculaca adormecido, como se estivesse estimando silenciosamente quanto tempo mais precisaria treinar para superá-lo. Growlithe e Trapinch haviam se tornado inseparáveis. O filhote energético e brincalhão e a formiga quieta e sólida como uma rocha formavam uma dupla surpreendentemente boa. Esta última já havia aceitado seu destino e se adaptado à rotina: treinar depois das refeições, comer depois do treino. Nada complicado. Às vezes, porém, Growlithe saía correndo no meio dos exercícios só para arrastar Trapinch para brincar, obrigando a pobre formiga a caminhar penosamente com seus pesados pesos de metal e suspirar. Ocasionalmente, Shiro organizava lutas de treino dentro da equipe ou ia até o campo de treinamento ao ar livre para desafiar Alistair ou Marvin. Quase sempre, ele avistava o velho Edgar. Ninguém sabia exatamente o que ele tinha feito com aquele Sableye, mas toda vez que Shiro o via, o Pokémon do tipo fantasma se contorcia voluntariamente em uma cadeira de cristal roxa, com a cabeça servindo de assento e sustentando a traseira de Edgar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ao ver o velho presunçoso relaxando, Shiro ficou sem palavras. Uma pedra de evolução jamais se compararia a um Pokémon de nível Elite com lavagem cerebral. Esses tipos de Pokémon eram extremamente raros, mesmo no mercado negro, e geralmente não produziam nenhum recurso útil. Um Pokémon de nível Elite com intelecto completo. Sem comparação. Ainda assim, de qualquer forma, seria dado de presente. Pelo menos o velho ficou de boca fechada. Shiro concluiu que era uma troca vantajosa. Se o preço da sobrevivência fosse alto, que assim fosse. Esse tipo de treinamento e batalha implacáveis durou quase 20 dias, período durante o qual toda a equipe de Shiro fez progressos significativos. Em certo momento, Shai e Edgar saíram em outra missão e retornaram com uma boa quantidade de doces de experiência e diversos recursos Pokémon. A equipe de 4 pessoas realizou mais uma rodada de batalhas internas, e Shiro conquistou o primeiro lugar com facilidade. Marvin, Alistair e Nessa agora tinham 5 Pokémon cada um em suas equipes, todos eles de nível avançado. Infelizmente, nenhum deles havia ultrapassado o limite do nível de ginásio ainda. Especialmente Alistair, todos os seus Pokémon estavam presos no ápice do nível avançado. O único comentário de Gar foi, sem pressa: espere só mais um pouco. Ainda bem que Alistair tratou o velho como se fosse seu próprio avô e não o questionou. Se fosse Shiro, ele já teria forçado aquele velho enigmático a revelar tudo o que sabia.